A paz do Senhor. Hoje a gente vai falar sobre o caráter de Cristo, né? A definição de caráter. Caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas na vida de uma pessoa. Caráter é o identificador da natureza de qualquer ser ou coisa. Caráter é como uma marca impressa que distingue a pessoa. É o conjunto de aspectos que caracterizam o ego. Caráter no grego significa imagem. A formação do caráter. O caráter é formado pela aprendizagem. Todo ser humano, a partir do seu nascimento, começa a receber influência do meio ambiente onde se encontra. Essa influência são assimiladas e com o tempo passam a fazer parte do caráter. A pessoa é um produto do meio em que vive. O caráter se manifesta através de valores, são as normas, princípios ou padrão de vida que você segue, que é importante para você. Motivações, seus motivos, a causa ou razão que determinam sua conduta. Atitudes, maneira de ser e agir em relação a determinadas pessoas e situações. Sentimentos, a música da alma. Ações, procedimento, comportamento. Existe uma diferença entre caráter, personalidade e temperamento. O caráter é a imagem que refletimos como resultado da soma das influências que recebemos em nossa história de vida. O caráter pode ser mudado e moldado através de vários fatores. A personalidade é o que veio à existência através do nascimento humano e não pode ser mudada. Cada um de nós que veio a existir tem uma origem única e peculiar, seu jeito de ser, de andar e de falar. O temperamento é a expressão da nossa personalidade. O temperamento é dividido em 4 tipos básicos. Todo mundo é uma combinação ou outra desses 4: sanguíneo, colérico, melancólico e fleumático. 3 elementos que compõem o nosso caráter. Forma de pensar. Filipenses 4:8. A forma de pensar de uma pessoa é percebida pela maneira como ela constrói a sua escala de valores. O meu caráter é determinado, em primeiro lugar, pelo aspecto moral, ou seja, aquilo que eu considero correto, errado, permitido, proibido e assim por diante. Se eu aprovo aquilo que é definitivamente errado, então se pode dizer que o meu caráter é defeituoso. Sou um mau caráter. Qual é a escala de valores? O que a pessoa considera certo ou errado, permitido ou proibido? Precisamos renovar as nossas mentes conforme a palavra de Deus. Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estilo de vida. O estilo de vida de uma pessoa é determinado pelos seus alvos, hábitos e costumes. Alvos. Precisamos ter alvos e metas bem definidos. Hábitos. Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Aristóteles. Nosso caráter é composto basicamente pelos hábitos que desenvolvemos. Hábitos baseados nos princípios da palavra nos tornam iguais a Jesus. Plante um hábito, colha um caráter. Costumes são algumas boas tradições: reunir a família no Natal, dar presente para os membros da família no aniversário, ter um dia da família, sair uma vez por semana com a esposa, culto doméstico. Conduta. Todo o nosso crescimento espiritual é demonstrado pelo nosso caráter. Se com o passar do tempo acumulamos muito conhecimento, mas não demonstramos nenhuma mudança no caráter, isso mostra que o conhecimento foi em vão.
Deus está profundamente interessado na nossa conduta. Conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos, esperamos e desejamos. A conduta se manifesta na relação com outras pessoas. O meu comportamento diante de outras pessoas manifesta o meu caráter. Devemos crescer em todos os 3 aspectos de nosso caráter. O alvo é o que o próprio caráter de Cristo seja formado em nós. Mateus 5,48. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Coríntios 13:9. Porque nos regozijamos de estar fracos, quando vós estáis fortes, e o que desejamos é a vossa perfeição. Gálatas 4:19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. 2 Timóteo 3,17. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Romanos 8:29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem, caráter de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O caráter e os dons. Existe uma distorção que tem assolado a Igreja do Senhor durante os séculos: a valorização dos dons em detrimento do caráter. Nunca devemos chegar ao ponto em que valorizamos os dons, tanto naturais quanto espirituais, em detrimento do caráter. O que é um dom? É uma dádiva ou talento que Deus concede a todos indistintamente. Os dons podem ser naturais ou espirituais. Dons naturais: inteligência, astúcia, memória, capacidade musical, capacidade atlética e etc. São aqueles com os quais nascemos. Dons espirituais são aqueles que nos são concedidos pelo Espírito Santo, como instrumentos na sua obra. Efésios 4:11 e 1 Coríntios 12:7 e 10. Os dons são muito úteis, mas são secundários. Deus coloca em primeiro lugar a vida e o caráter. Às vezes podemos achar que um determinado irmão, que é muito inteligente ou é muito carismático ou extrovertido e tem uma admirável capacidade de memorização, vai ser um pastor. Ou pensar que um irmão, por ter o dom de cura ou discernimento de espíritos, virá a ser uma coluna na casa de Deus, mas isso também é um engano. Quantas vezes, até para escolher um líder de célula, escolhemos alguém que fala bem, tem eloquência e ora bem? Já vi até pessoas falarem: fulano fala bem, ele vai ser um bom líder. Isso é de uma mentalidade mundana. A Igreja de Deus não é edificada com essas coisas. Se essa pessoa não tiver vida de Deus e não passou pelo processo da cruz, não será útil para Deus, apesar do seu dom. Os dons são úteis, mas nunca devem ser a base para a edificação da igreja. O motivo por que existem tantos escândalos é que muitas vezes priorizamos mais os dons do que o caráter. Os dons, tanto naturais quanto espirituais, devem passar pela cruz antes de serem úteis. O ministério é edificado sobre o caráter e não sobre os dons. Deus não vai enviar ninguém sem antes tratar com seu caráter. Os dons atraem os homens, mas o caráter atrai a Deus. Israel não foi liberto por um homem talentoso, Moisés, mas por um homem depois de 40 anos de tratamento.
Êxodo 2, 11, 15 e 3, 10. Temos aqui um exemplo clássico de alguém que priorizou os dons. A Bíblia diz que o povo de Israel estava sendo escravizado por Faraó. Moisés foi o homem que Deus escolheu para cumprir o seu propósito. Moisés foi criado no palácio de Faraó e recebeu a melhor instrução da época. Era um homem excepcionalmente talentoso. Ele recebeu a educação como um faraó receberia. Do ponto de vista natural, Moisés já estava pronto, aos 40 anos, quando matou o egípcio. Mas do ponto de vista de Deus, precisou outros 40 anos até o ponto de não mais confiar na sua força ou nos seus talentos. Quanto mais uma pessoa confiar em si mesma e nos seus talentos naturais, menos utilidade terá para Deus. O critério de Deus sempre é escolher o que se acha frágil, incapaz e desqualificado. A glória de Deus se manifesta quando uma pessoa que não dávamos nenhum valor se levanta com poder e autoridade. Fica evidente que é Deus que está fazendo e não apenas um uso de talentos especiais. Ler Êxodo 3, 10 e 11. Deus foi mais firme com Moisés quando ele confiou nele, mesmo do que quando ele se achou tão incapaz que até estava se recusando a ir. Para chegar a esse ponto, nós vamos precisar passar pelo deserto. Aqui dá para vocês verem, né, que leva tudo ao deserto, que eu já coloquei os outros vídeos aqui. Se você não viu, dá uma passadinha aí e vê que já está sendo explicado os tratamentos do deserto, né? E os tratamentos de Deus conosco no deserto. Vale a pena ver, vale a pena você prestar bem atenção no que está sendo falado aí, porque é muito bom pra gente que está passando pelo deserto entender qual é a vontade de Deus para nossa vida e o que Ele quer nos ensinar, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês e fiquem na bênção, fico na paz e até a próxima. Amém?